Fala, líder! Vamos falar sobre um filme que eu vi nesse último final de semana e é A Barraca do Beijo. Vi com a minha filha, o 1 e o 2. E como é importante, né, quando a gente pega as informações do filme e traz isso para nossa vida, para a gente poder realmente refletir sobre como a gente pode utilizar o que a gente aprendeu, o que a gente viu no filme. E aí eu quero fazer com vocês 6 reflexões aqui básicas sobre esse filme. Quero dizer para vocês que essas reflexões, né, são as reflexões que me fizeram estar aqui agora para contar para vocês. É o que fez sentido para mim. Então talvez pessoas que vão assistir esse vídeo agora já viram ou passaram batido e nem perceberam, ou talvez depois que eu diga pode pensar também que não faça sentido e tá tudo bem, tá? O que eu quero colocar aqui é o que fez sentido pra mim e eu quero compartilhar com vocês porque eu tenho certeza que essas reflexões são muito importantes para nossa vida. Então vamos lá, a primeira reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é com relação às regras. O que acontece, né, com a gente, nós seres humanos, adultos, não mais crianças? Nós criamos regras para nossas vidas. E lá no primeiro filme, né, uma história muito interessante, 2 amigos, uma menina e um menino, e eles fizeram uma série de regras da relação deles. Né? Acho que são mais de 20 regras, de cabeça agora eu não me lembro. Só que eles fizeram essas regras quando eles tinham 6 anos de idade. E eles já estavam, né, no ensino médio, então eles já estavam bem avançados, né, praticamente adultos. E aí ela começa a perceber, a atriz principal, que aquelas regras não cabiam mais. Porque aquelas regras foram algumas regras não cabiam mais naquele contexto porque foram feitas há muitos anos atrás. E aí vem a pergunta, vem a reflexão que eu quero deixar aqui para você. Será que quais regras você tem mantido na sua vida que tem te deixado inflexível, intolerante, rígido demais? Sabe? Sempre querendo bater de frente com as pessoas, com as questões, e não querendo ser flexível, não querendo olhar por um outro ângulo, não querendo se permitir, será que, né, por que aquela pessoa se comportou daquele jeito ou fez daquela situação? Então o que eu quero agora é que você passe, a partir desse momento, a refletir sobre as regras que você criou para sua vida. E se essas regras ainda te vestem, sabe? Se elas ainda fazem sentido para você, abandone as regras que não fazem sentido para você. Seja mais flexível com você, para que você seja mais feliz. Porque quanto mais rígido, quanto mais intolerante, mais você vai sofrer nesse mundo. Mais será difícil você compreender a vida num contexto geral. Então, quebre suas regras, crie novas regras. E uma das regras que seja a flexibilidade. Que você se permita ser mais flexível. O 2, reflexão 2. Barraca do Beijo. Tudo começou quando eles tiveram a ideia da Barraca do Beijo. E aí o filme se transforma. Eles se transformam. Eles mostram todo o potencial que eles têm. E aí vem a pergunta, o que será? Quais são as ideias que você tem jogado embaixo do tapete, que você tem falado, não, deixa pra lá, não é o momento, não vou fazer, não tenho os recursos, não tenho as pessoas, então, não me sinto capaz, então não vou fazer. Será que não tá na hora de você começar a sua barraca do beijo? Pensa com carinho sobre essa segunda reflexão. A terceira reflexão. Permitir sentir. Ela se permitiu se apaixonar e amar uma pessoa que até então ela não queria. Que até então ela achava que era só de repente um flerte, uma brincadeira, uma zoação. E quando ela percebeu
o que ela estava sentindo, né? Quando ela começou a olhar para dentro, quando ela começou a ver com outro olhar, ela se permitiu sentir realmente o que ela estava sentindo e se entregar a esse amor. Então, quantas vezes no nosso orgulho a gente não se permite amar o outro? A gente não se permite abraçar, perdoar, porque no nosso julgamento outra pessoa não merece. Ou até nós mesmos não nos sentimos merecedores. Mas eu vou ter isso tudo, né? Isso tudo é pra mim. Como é que está o seu nível de merecimento? Então se permita sentir, se permita sim aproveitar, se permita sim amar você mais do que nunca e também amar os outros. Essa história do romance deles é muito interessante. É uma história leve e que faz a gente pensar. E não pense você que está aí do outro lado, mas eu não tenho mais 15 anos de idade, eu não vou ter mais esse amor na minha vida. Se você se permitir sentir, você pode ter algo muito maior. E para amar, não tem idade. Essa coisa de idade é regra. Só posso empreender, só posso amar, só posso fazer isso, só posso fazer aquilo. Se eu tivesse essa idade, se eu tivesse essa condição, se eu tivesse essa situação, se eu tivesse esse recurso. Regras, regras. E aí, você vai continuar vestindo essas regras? Quarta reflexão. E essa é tijolada na cabeça. Não julgar. Quantas vezes a gente se pega julgando o outro? E a história deles é muito legal porque ele tem um passado de galinha, né? O cara da escola, bonitão, fortão, barriga de tanquinho que pega todas as meninas. Olha a gente julgando, a gente falando do personagem. E aí, quando eu passo a julgar o outro, eu digo, eu não quero ter um relacionamento com galinha. E aí, o que acontece? Ela bloqueia. Ela não acredita. E aí vem um monte de historinha na cabeça dela, um monte de invenção. E no 2 isso fica muito claro, né? No 2 é muito legal, porque ela acha um brinco, depois a história é contada que uma outra personagem foi lá e colocou o brinco de propósito, né? Teve lá e deixou de propósito, que na verdade eles não tiveram nada. E a protagonista achando que ele já tinha ficado com a menina, que ele... Então assim, gente... Tem hora que a gente imagina tanta coisa na nossa cabeça e muitas coisas ruins, muitas coisas para julgar o outro porque a gente não quer se passar. Me desculpe o termo aqui, de otário, de palhaço. A gente quer se blindar, a gente quer se proteger e aí a gente começa a inventar do outro para que a gente se blinde. Porque se a gente levar uma rasteira, eu não levei a rasteira, tá vendo? Eu sou esperta. E a questão aqui não é essa, não é quem é o mais esperto, mas é quem é o mais verdadeiro. O quinto também fica muito claro no 2. Ouvir o outro. Você fica se ouvindo, você fica inventando as historinhas para julgar o outro e você não para de verdade ouvir verdadeiramente o que o outro tem para te dizer. Porque pode ter errado? Pode. Quem não erra? Atire a primeira pedra. Quem é o santinho, a santinha? Atira a primeira pedra aí. Agora, todo mundo tem o direito, se quiser, de se transformar. E de ser uma pessoa diferente. De entender que o que fez não foi legal e que pode sim ser uma outra pessoa. Agora, quando você para ouvir, sem trazer um monte de influências da sua cabeça, de coisas que você imaginou, e aí, volto a dizer, é ouvir verdadeiramente. Não é ouvir, né? Não, tudo que tu tá me dizendo é uma mentira, não acredito nada, então você não tá ouvindo. Então você não tá parando para realmente olhar o outro com o olhar e com o movimento de não julgamento. Fernanda, mas isso é muito difícil. É claro que é difícil. Se fosse pra ser fácil, eu não tava aqui falando com vocês. Eu não tava aqui gravando esse vídeo.
É muito difícil não julgar, é muito difícil ouvir o outro verdadeiramente, sem trazer as nossas sombras, sem trazer o que a gente pensa, sem achar que o outro está querendo passar a gente para trás. Isso eu sei que é difícil. É por isso que eu estou colocando isso aqui, o quanto que é importante. E para fechar, essa história aí eu fiquei sabendo, a Dayana me contou, profissionalismo. No filme 1, os dois eram namorados, de verdade, na vida real. E já no 2, eles já não estavam mais juntos. E mesmo assim, fizeram um filme, contracenaram, e muito bem. Então, quantas vezes na nossa vida profissional a gente fica com birrinha do outro? E aí eu não tô falando nem de relacionamento amoroso não, tá? Tô falando de amizade mesmo. A gente fica com birrinha do outro, o outro não sei o que, não sei o que lá. Aí você começa a inventar um monte de história, começa a ficar chateado com o outro, vocês não conversam, vocês não se afinam. E aí deixam de ser, sabe o que? Profissionais. Deixam de realmente entender que ali, se a gente está ali para fazer um negócio acontecer, para ajudar pessoas dentro desse processo, o nosso ego não pode estar em primeiro lugar. Eu não posso trazer o julgamento. Ah, mas aquela pessoa fez isso e isso comigo, olha como que aquela pessoa está reagindo. Tá, e você? E o que você pode fazer? E o que você pode mudar nesse cenário? Faz a sua parte. Faz a sua parte. É só isso. Então essas são as reflexões que eu queria deixar para vocês do filme. Se vocês gostaram aí, comentem. Coloquem aí as impressões de vocês de quem viu o filme. Ou coloquem aí as impressões de vocês de quem acabou de ouvir esse vídeo aí, de assistir esse vídeo. O que vocês acharam? O que faz sentido para vocês dessas 6 reflexões? Escreve aí, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque vocês gostando, em breve a gente faz o mesmo de outros filmes aí. Um abraço e até a próxima!